meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: Mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Perceba, o versículo de número 6, isso aqui me chama a atenção para o tema que eu vou abordar, para o assunto que eu quero mostrar para vocês. Porque o versículo 6 mostra que Moisés, ele tinha o conhecimento de Deus. Ele cresceu dentro de um contexto que não era o seu. Nós sabemos claramente que Moisés foi criado, né, pela filha de Faraó, mas porém Moisés conhecia o Deus a qual seu povo, seus pais serviam. A prova disso é que depois do acontecimento no Egito, que ele mata um egípcio, ele teve que sair correndo, e ele só matou aquele egípcio para defender o seu povo, a sua nacionalidade. Então, Moisés, mesmo crescendo num ambiente que não era o seu, dentro de um contexto que não era o seu, mas Moisés conhecia a Deus, conhecia o Deus que a Bíblia mostra aqui no versículo 6, que os seus pais, né, Abraão, Isaque e Jacó, andaram e conheceram. Então, no capítulo 3, nós vemos aqui um Moisés tendo uma experiência com Deus, tendo a experiência que Abraão teve, que Jacó teve, que Isaque teve. Que experiência não semelhante, mas a experiência de andar com Deus, a experiência de conhecer a Deus. Então, do capítulo 3 do Êxodo, mostra Moisés tendo intimidade com Deus. Mostra que a partir desse momento aqui, Moisés começou a caminhar com Deus. Moisés começou a conhecer Deus. Mas o que me chama a atenção é porque o versículo que nós vamos ler no livro do Êxodo, no capítulo 33 e o versículo 13, diz o seguinte: Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Bom, o capítulo 3 do Êxodo, como nós lemos, melhor falando, Moisés estava tendo uma experiência incomparável com Deus. A Bíblia vai nos mostrar que, mesmo Moisés vivendo num contexto que não era o seu, mas ele conhecia Deus. E o que me chama a atenção aqui é que Moisés, a partir do capítulo 3, ele começa a andar com Deus de uma forma mais íntima, a ponto de Deus começar a revelar coisas tremendas para ele. Mas quando chega no capítulo 33, ele pede, ele roga para que o Senhor lhe faça saber o seu caminho. Interessante, dando a entender que mesmo Moisés andando com Deus, mas ele não conhecia o caminho de Deus. Mesmo Moisés tendo essa experiência na sarça com Deus, mesmo assim Moisés rogou a Deus para que lhe faça saber o seu caminho. Entenda, se você analisar o texto, você vai ver que aqui no capítulo 33, Moisés roga a Deus a sua presença. Se você ler a partir do versículo 12, diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me fazes saber subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Perceba que conheço-te por teu nome. Mais uma afirmação de que Moisés, além de andar com Deus, ele conhecia Deus. Mas o versículo 13 nos confronta, porque ele vai pedir agora para que Deus faça que ele conheça o seu caminho.
Olha que coisa interessante. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Isso aqui é algo muito sério, porque não é porque nós andamos com Deus que nós sabemos o seu caminho. Não é porque você tem uma intimidade com Deus. Moisés andava com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Será que o capítulo 3 do livro do Êxodo não é uma intimidade tão íntima com Deus? A ponto de Deus se revelar para Moisés no meio de uma sarça e falar com Moisés. Isso é intimidade. Mas mesmo nessa intimidade que Moisés tinha com Deus, Moisés ainda não sabia, não conhecia o caminho de Deus. Porque uma coisa é eu saber o meu caminho. Uma coisa é você saber o caminho para chegar em uma venda. Uma coisa é você conhecer o caminho, o trajetório diário do seu trabalho. Outra coisa é você conhecer o caminho de Deus. E o que eu entendo aqui é que não só basta você andar com Deus. O que eu aprendo aqui é que não basta simplesmente você carregar a Bíblia debaixo do braço. O que eu entendo neste versículo é que não basta simplesmente você ir a uma igreja. O que eu entendo desse versículo aqui, que não basta simplesmente você orar a Deus, que você conhece o caminho de Deus. Tem muitas pessoas que é frequente nos cultos, tem muitas pessoas que é frequente na obra de Deus, tem muitas pessoas que pregam até o Evangelho, mas não conhecem o caminho de Deus. O que Moisés está pedindo para que Deus aqui lhe faça conhecer não é um caminho qualquer, mas é o caminho de Deus. Vou repetir, rogo-te, Moisés estava rogando, que agora me faça saber o teu caminho. Não é outro caminho, é o teu caminho. Moisés estava dizendo, eu ando contigo, na nossa linguagem. Eu tenho intimidade contigo, mas eu quero conhecer o teu caminho. O que me chama a atenção, vamos ler aqui outro versículo interessante, aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 25, que diz, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Eis a questão do porquê Moisés estava querendo conhecer o caminho de Deus, para que não traçasse pelo seu próprio caminho. Quando nós traçamos pelos nossos próprios caminhos, nós estamos arriscando, nós estamos acometidos de passarmos por momentos que nós não queríamos passar. Quando nós traçamos pelos nossos próprios caminhos, nós estamos decidindo o nosso futuro. Mas quando nós traçamos pelo caminho de Deus, Deus se responsabilizará pela nossa vitória. Por isso que Moisés pediu para que o Senhor mostrasse a ele o seu caminho. Porque Moisés andando no caminho de Deus é diferente do seu caminho. Moisés poderia andar pelo seu próprio caminho, pela sua visão, pela sua ótica de enxergar, pela sua mentalidade de pensar. Mas não, ele pediu para que Deus lhe mostrasse o seu caminho. Mostra-me, Deus, o teu caminho. Porque aqui em Provérbios nos mostra claramente que há caminhos que ao homem parece ser perfeito, mas o fim dele vai lhe trazer algo indesejável, que é a morte. Então eis o segredo de Moisés rogar a Deus para que mostre o seu caminho, o teu caminho. Outro versículo interessante é o capítulo 22 de Provérbios, e o versículo de número 6. Olha que interessante. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Perceba, isto aqui é um caminho que nós que temos filho, nós temos que instruir os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Para que até quando envelhecer, não se desviará dele. Por que não vai se desviar dele? E mesmo que assim aconteça, mas estará plantado dentro de si o caminho da verdade.
Porque isso é um papel nosso, de instruirmos os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Porque o andar no caminho do Senhor é diferente de andar pelos nossos caminhos. Por isso que Moisés roga, mostra-me o teu caminho, não é o meu caminho, é o teu caminho. Por quê? Eu quero andar no teu caminho. Mas Moisés tinha intimidade. Moisés teve a experiência da sarça, mas ainda não conhecia o caminho de Deus. Olha que coisa interessante também aqui no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 4, que diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Isso aqui é Jesus dizendo para os discípulos. Mesmo vós sabendo, olha que coisa interessante, para onde vou e conheceis o caminho. Isso aqui é Jesus dizendo para os discípulos, vocês sabem para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho. Aí o que me confrontou aqui foi o versículo de número 5. Porque os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos foram instruídos por Jesus. Caminharam junto com Jesus. Mas olha a resposta deles no versículo de número 5. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Entendeu o que eu quero dizer? Não é somente andar com Jesus. Não é somente ouvir a palavra. Não é somente ler a palavra. Tem muitos lugares que leem a palavra. Tem muitos lugares que estudam a palavra, mas não conhece Jesus. Não conhece o caminho verdadeiro. Aí olha o que diz aqui, ó. Versículo 5, e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer para eles. Jesus vai agora mostrar para eles, porque isso aqui foi terrível. Eu acredito que quando Jesus escutou Tomé falar isso, confrontou. Porque como vocês não conhecem, na nossa linguagem, como vocês não conhecem, vocês andam comigo, vocês vê as instruções, os ensinamentos que ainda vão dizer que não sabe o caminho e não conhece o caminho. Isso aqui é de confrontar. Aí Jesus no versículo 6 vai dizer, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus precisou dizer para ele, bom, interessante na nossa linguagem, vocês andam comigo, caminham comigo e diz que não sabe o caminho, mas eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é simples. Não é somente carregar a Bíblia. Não é somente ir para a igreja. Não é somente pregar a palavra que você conhece o caminho. Não. Para você conhecer o caminho, você precisa conhecer a Jesus. Tem gente que lê a Bíblia, mas não conhece a Jesus. Conhecer a Jesus é diferente, querido. Conhecer a Jesus vai além da intimidade com Ele. Você sabe, ninguém conhece uma pessoa simplesmente por andar com ela. Quantas pessoas que andam com você já te decepcionou? Você colocou tanta confiança naquelas pessoas e elas te decepcionaram. Você pensava que conhecia ela, mas a verdade não conhecia. Aí Jesus diz aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para nós conhecermos verdadeiramente o caminho do Senhor, assim como Moisés rogou para que o Senhor lhe fizesse conhecer o seu caminho, o caminho de Deus, é preciso nós lermos com cuidado a palavra de Deus, lermos com atenção a palavra de Deus e procurarmos conhecer a Jesus de verdade. Não conhecer um Jesus que te ensinam, não conhecer um Jesus que estão falando para você, não. Conheça Jesus, você tem a Bíblia na mão, você tem a palavra de Deus na mão. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus simplesmente por uma teoria, pelo ensinamento que alguém lhe deu. Comece a conhecer você mesmo, Jesus. Leia você mesmo a palavra. Busque conhecer, ore, dobre o seu joelho, procure conhecer Jesus de verdade. Deixa de lado as teorias que andam te ensinando, que te apresentam um Jesus muitas das vezes
um Jesus triste, um Jesus angustiado, um Jesus destruído, um Jesus sem vida, um Jesus que não muda a vida, um Jesus que não transforma a vida. Passe a conhecer Jesus de verdade. Um Jesus que muda vidas, um Jesus que transforma a vida do homem de verdade. Um Jesus que muda a nossa vida. Não Jesus que simplesmente morreu na cruz do Calvário e simplesmente ressuscitou ao terceiro dia. Esse Jesus a gente conhece desde a nossa infância, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que ressuscitou, mas eu quero que você conheça o Jesus vivo. O Jesus que está vivo em nós. O Jesus que vai voltar e arrebatar a sua igreja. Conheça o Jesus que está vivo. O Jesus que deixou os ensinamentos. Viva! Não tem como conhecer Jesus sem conhecer a palavra. Não tem como conhecer a Jesus, conhecer o caminho de Deus, sem conhecer a verdadeira palavra de Deus. Tem pessoas que estão limitadas no conhecer Jesus porque a denominação a qual ele faz parte limita. Só faz ele conhecer aquele Jesus que eles querem passar para vocês. Mas eu confronto você nessa noite, ou nessa tarde, nessa manhã, ou não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, a conhecer o Jesus vivo. A conhecer o Jesus de verdade que deixou a sua palavra. Querido, pare um pouco. Pare um pouco de ouvir o Jesus que estão te ensinando. Procure conhecer você mesmo, Jesus. Procure você mesmo ler a palavra. Não só ler aqueles versículos que alguém te manda ler. Não, procure ler, conheça Jesus. Porque somente a palavra, somente você lendo a palavra é que você vai conhecer o Jesus de verdade. Não fique limitado num texto, não fique limitado numa teoria. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Só assim você vai conhecer verdadeiramente o caminho de Deus. O caminho que vai te levar para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.